Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cartas à Igreja. Nessa série temos explorado as epístolas, que são cartas escritas por parte dos apóstolos para orientação à Igreja de Cristo, que somos nós. Dito isso, hoje mergulhamos no 10º capítulo de 2 Coríntios. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu, que sou humilde quanto estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente, rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei a fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Lembrando do contexto dessa carta, Paulo já está mandando uma carta ao invés de visitar, para começar a trabalhar uns assuntos antes que ele chegue, para que a igreja de Corinto, quase os corintianos, a igreja de Corinto, não sofra com a visita dele, que não seja uma visita desanimadora, como a última foi uma dolorosa. Ele está dizendo que quando ele está lá, ele é humilde, ele quer amar, quer que seja, não tem um mas quando ele está ausente, ele aproveita disso para ser audaz. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que eu estou tentando amedrontá-los com minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas dele são muito duras e fortes, mas pessoalmente ele não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. De novo, as pessoas agora têm contrastado na igreja de Corinto o apóstolo Paulo com esses apóstolos, com esses outros pregadores que são bem-sucedidos, de boa aparência, divertidos, passam por Corinto como um tio legal. Eles estão dizendo, Paulo é durão nas cartas, mas quando está aí, é esse cara que eu imagino qual, sobre a aparência de Paulo, ele devia transmitir o que ele vivia, que é uma vida de constantemente passar fome, não esbanjar na comida. Os recursos que ele conseguia levantar, a maior parte disso não era para ele, Então, alguém pobre, sofrido, sendo preso, apanhando aqui e ali, ele não devia ser essa figura imponente. O que tá certo, tá bíblico, Então, estão dizendo, essas cartas aí são duronas, mas quando ele tá aqui, ele não impressiona. Ele mesmo diz, quando tá lá presente, ele tá servindo eles com humildade, mas quando ausente, ele precisa dar esses puxões de orelha, para que eles não saiam no caminho. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Lembrando, essa igreja foi plantada por Paulo. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo, a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Essas duas cutucadas sobre tomar crédito do que outros fez, parece que dão uma cutucada no que essas pessoas que se recomendam a si mesmos, esses super apóstolos, estão fazendo. Tem esse hábito de chegar num lugar onde tem um projeto que foi descarregado por alguém, não começado por eles, e depois tomar crédito disso tudo. Paulo está dizendo, esse não é o nosso estilo. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Ele continua no capítulo 11. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Até porque faz sentido, Paulo tem que aguentar a insensatez dos coríntios, eles podiam aguentar um pouquinho. Paulo, a gente tem que entender que igreja é isso.
nós suportamos os outros mutuamente, amamos uns aos outros mutuamente, perdoamos uns aos outros mutuamente. Nunca é um relacionamento unilateral, não temos líderes perfeitos. A galera que vai trabalhar na igreja vai ser sujeita a falhas e a tropeços, e é o nosso lugar como irmãos em Cristo vir os fortalecendo, os cobrando, sendo irmãos afiados em Cristo Jesus. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu estava esperando ele usar esse termo porque é engraçado. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos tudo isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de levá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Caia poderia privar-me deste orgulho. Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas que se orgulham. Pois tais homens, os superapóstolos, são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Faço questão de repetir, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como um insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano. Eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. A recepção e essa imaturidade da igreja de Corinto em lidar com esses super apóstolos que dizem ser apóstolos quando não são, Paulo está dizendo, a gente devia ter preparado vocês melhor, porque não é possível que vocês estão andando nisso. Naquilo em que todos os outros se atrevam a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma? Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos do deserto, perigos do mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco? Que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza? Que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Paulo vem, a gente vê que tem um trabalho de reconexão que ele está fazendo com a igreja de Corinto, porque Paulo, como pai, traz as palavras duras, enquanto eles são visitados por superapóstolos, pessoas quem eles começaram a admirar e por conta disso agora o desprezam o apóstolo Paulo. E Paulo está dizendo, é insensato ficar se recomendando, do jeito que eles ficam se recomendando. Mas se vocês não me recebem nem como vocês recebem o insensato, deixa eu entrar na insensatez deles. Se eles têm um currículo bom, o meu é melhor.
Por que vocês me tratam assim? Né? E a gente vê Paulo apelando para a razão aqui, tendo essa conversa interessante, mas é interessante para nós ter um pouquinho do acesso a esse currículo do apóstolo Paulo, né? Porque pensa em alguém que sofreu pela causa da igreja do evangelho, foi o apóstolo Paulo, né? Eu acho interessante porque essas coisas nos servem muito como, assim, para mostrar, porque muitos, né, dizem, né, e jogam na conta do apóstolo Paulo como se ele tivesse, né, inventado uma religião, né? Mesmo como os apóstolos dizem que eles esconderam o corpo de Jesus e fabricaram essa história de ressurreição. E eu acho que uma coisa importante para se analisar é o que eles receberam por conta disso, porque o que eles receberam por conta disso foi morte, espada, perseguição, né, e constante sofrimento. E com o apóstolo Paulo não é diferente. Ele, que era perseguidor de cristãos, se tornou um cristão por uma experiência com Cristo, né? Grande parte da evidência da legitimidade disso é como ele se tornou um sofredor por isso e não, né, dobrava os seus joelhos. Gente, até veterano, militar, espião tem que ser treinado para tentar não entregar a verdade, né, na hora de torturas quando eles estão mentidos. É muito difícil essa pessoa não entregar a verdade. Um ponto é, eles às vezes precisam esconder informações, tem um treinamento, né, rigoroso para isso, e mesmo assim é difícil aguentar torturas e não entregar a verdade. Tipo assim, o ponto é, né, essa gurizada de pescador, né, esses homens simples, né, Paulo, esse fariseu que antes vivia bem e confortável perseguindo cristãos como ele estava, né, o que essas pessoas receberam para mudar de ideia, né, que estilo de vida eles levaram para fabricar uma história dessas. Então isso serve para nós como um dos argumentos muito em favor da mensagem do evangelho, né, que as pessoas que corriam com essa mensagem só sofriam por o fazer, né, e não tinham uma recompensa atraente por viver dessa maneira. Então, né, esses são momentos onde eu olho para Paulo e percebo que eu preciso me converter, né, esse amor que ele tem pelo evangelho, né, ele tem esse amor apesar de todas essas coisas que sofreu, né, não é por boas condições ou uma boa vida que Paulo ama Jesus, muito pelo contrário, né, é porque ele ama Jesus que ele leva a vida de dificuldades que ele tem. E isso, né, deveria servir para nós como exemplo. Ele vem falando com a igreja de Corinto, né? E é muito lindo também, nessa frustração de Paulo, a gente vê o amor dele pela igreja de Corinto, esse desejo de se reconectar, né? Ele tem esse medo que eles agora estão, né, juntando para si mestres que falam exatamente o que eles querem ouvir e deixando para trás o caminho da verdade. E Paulo deixa o veredito dele, apesar de não citar essas pessoas pelo nome, ele diz: essas pessoas não são quem elas dizem que são. O proceder deles é estranho, é suspeito, né? Eles se vangloriam nas aparências, eles se recomendam a si mesmos. Então, né, Paulo vem fazendo esse trabalho e é muito interessante não só observar isso historicamente, mas todo o aprendizado que fica para nós como uma igreja que lida com situações semelhantes hoje. Então, semelhantemente, né, não julgue pessoas pelas aparências, não confie em pessoas que vivem de maneira que não é bíblica, né? Julgue as pessoas através das escrituras, julgue aqueles que dizem que são pelos seus próprios frutos. Se esses evidenciam que não são, então a gente toma deixa de Paulo, né? A gente se afasta, a gente não dá ouvidos, a gente é cuidadoso, né? Dito isso, ficamos por aqui com esse episódio e nos vemos agora no próximo, dando continuidade a esse estudo no 12º capítulo de 2 Coríntios. Deus te abençoe, a gente se vê no próximo episódio.